Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um devocional. Estamos estudando o livro de João e chegamos no capítulo 13. Jesus, então, no capítulo 12, ali a gente viu ontem entrada triunfal. Vou deixar o vídeo no final se você não assistiu. E também queria lembrar vocês que esse momento de devocional também é um momento de oração. Ao final, eu oro pelos pedidos que tem aí nos comentários, tá certo? Então eu tenho uma lista de oração de alguns que me pedem no dia a dia ministerial, mas também alguns que pedem aqui no canal. No capítulo 13, a gente vê a cerimônia do lava-pés. Jesus então estava com os discípulos, iria ali participar de uma refeição com eles, só que antes Jesus se prepara para lavar os pés. Isso era um costume de um escravo, não um judeu, mas um escravo estrangeiro que lavava os pés. No meio dos judeus, quem fazia isso era a esposa para com o marido. Porém, ninguém ali se preparava, e em Lucas mostra que em vários momentos os discípulos disputavam quem seria o maior no reino do céu. Jesus então agora ali dá uma lição de humildade aos seus discípulos. Diz que ele cinge das roupas e ele se prepara para lavar os pés. E Jesus ali começa a lavar os pés e Pedro toma um susto com isso e diz: Senhor, tu não me lavarás os pés. E Jesus diz: quem já lavou todo o corpo, né? Você pode ver essa lição no versículo 9 do capítulo 13. Diz assim: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente vamos ler o 8 primeiro. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar os pés. Quanto aos mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Você percebe que então Jesus estava falando sobre também purificação, santificação, transformação de vida. Jesus sabia que seus discípulos eram pecadores, eram homens falhos, porém, enquanto esteve com o Senhor, buscou mudar de vida. A transformação já estava sendo operada neles, mas ainda precisava mudar. E aquela cerimônia era apenas uma demonstração de que aquele que começou a boa obra iria completar neles. Não precisava mais lavar todo o corpo, porque os pés era apenas um sinal de purificação. Ali ele falou nem todos, porque sabia de Judas, que Judas nunca havia se entregado, sempre tinha reservas com o Senhor. Há lições para nós nessa parte da Bíblia, assim. Primeiro, nós hoje utilizamos o lava-pés como adventista antes da cerimônia também da ceia. Por quê? Porque a gente acredita que para aqueles que já se lavaram, foram batizados, essa é a maior demonstração de arrependimento. Porém, a gente precisa dessa transformação diária e o lava-pés é um simbolismo de que a gente quer que Deus lave o nosso coração, de que a gente acredita que o processo de purificação ele é contínuo, deve acontecer em nosso meio. E também o próprio Senhor Jesus disse que ele estava dando o exemplo para a gente fazer uns com os outros. E se nós nos consideramos discípulos de Cristo, nós precisamos manter esse exemplo. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a ceia que a gente tem que fazer até que Cristo volte. E nós entendemos que o lava-pés também faz parte da cerimônia de purificação. Com isso, queridos, ao lavarmos os pés da igreja, é um sinal de humildade, que reconhecemos que entre nós não há maior, mas sim todos somos servos do Senhor Jesus. E a história continua no capítulo 13, diz que nessa lição de humildade, Jesus então faz essa aplicação que eu estou dando a vocês, mas dentre elas ele diz assim, ó, verso 16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes aquele que se cumpre a escritura, aquele que comer do pão levado contra mim, pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus então estava falando, olha, faz isso aqui que eu estou ensinando, porque vai ser ótimo para vocês. É um sinal importante e eu estou explicando tudo antes para que vocês creiam que eu sou desde o início. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Deus que habita no céu. Eu estou com Deus porque a gente crê em uma trindade.
crê que Jesus também é o Filho de Deus, mas ele é o Deus o Filho, assim como o Espírito Santo também é Deus. E aí então o traidor é indicado. O verso 21 diz: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então os discípulos ficou perguntando quem seria. Jesus diz no verso 23, ora ali estava aconchegando a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E aí Pedro pediu para ele perguntar quem era, né? Porque ele tinha um certo contato com Jesus. Respondeu-lhe Jesus, o verso 26, é aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Iscariote. E após um bocado imediato, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faz-o depressa. Os discípulos não perceberam, a história conta. Então Jesus ali mais uma vez tem mais uma tentativa de mudar o coração de Judas. Porque Judas podia repreender o maligno. Judas podia dizer, não, Senhor, não quero que seja eu quero mudar a minha vida. Alguém iria atrair Jesus, mas não precisava necessariamente ser Judas. Porém, Judas se deixou ser possuído pelo inimigo. E quando ele sai, os discípulos pensou que ele tinha ido preparar a Páscoa, né? Porque tinha sido preparado o alimento para aquela ceia na quinta-feira, mas não para a Páscoa. E Judas sai para atrair Jesus. Sobre o novo mandamento a gente vai falar amanhã, mas nesse momento eu convido você para um momento de oração. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado por cada amigo que tem participado aqui no canal. Obrigado pelas tuas promessas, tem se cumprido, pela tua palavra. Por favor, Senhor, edifica a nossa vida, ajude-nos a crescer em fé e esperança. Mas também pedimos, Senhor, pela irmã Cláudia, seu esposo Félix. Agradecemos pela melhora também da nossa irmã Érica. Ficamos felizes pela sua filhinha que já nasceu. Abençoe também ao seu esposo Wagner, acalma o seu coração, traz alegria para esse lar. E também, ó Deus, cuida da irmã Conceição, do irmão Edilson, o maridão, que ele também agora é o vovô, cuide deles. Cuide também, Senhor, da nossa amiga Thaisa, seu esposo querido, de seu filhinho. A nossa irmã Fran também em suas lutas pessoais. A Auriane e sua filha que está para ter bebê esse mês, que também tem um bom parto. Ao Paulo Ronaldo lá de Cametá, nosso amigo. A irmã Áurea ali de Castanhal e suas filhas Adelaide e Miriam. A Joelma, nossa amiga da Pedreira. Luana também, como líder, Eunice. Abençoe a Marinalva, nossa tesoureira, querida amiga. Abençoe a irmã Domingas e seu sobrinho que está melhorando a saúde, o Domingos, e sua irmã Tereza. Abençoe a irmã Sônia, irmão Davi, ali no São José. A Marcilene e o Josimar. Abençoe o Sidney, seu pai Sabino. Também o Marco Xavier, amigo do canal, e seu pai que está se recuperando. O irmão José Guilherme. E tudo isso nós te pedimos, Senhor, não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã estaremos aqui. Um abração. Tchau, tchau.